Olá, meus alunos, minhas alunas. Convido vocês agora para a gente pensar sobre um tema que não deve ficar em branco quando a gente trata de filosofia. O tema de hoje não é necessariamente a filosofia, mas uma religião em particular. Nós vamos falar aqui do cristianismo, né? Assim, em linhas gerais, aproveitando um capítulo deste livro de Luc Ferry, né? Um livro que tem como título Aprender a Viver, né? E um subtítulo Filosofia para os Novos Tempos. O Luc Ferry, ele é um filósofo francês, já com quase 70 anos, ele nasceu em 1951, é político francês também, além de professor, foi ministro da Educação na França, e tem seus livros, quase todos publicados, se não todos, publicados aqui no Brasil. Ele tem um livro sobre o amor, tem um livro sobre o Kant, ele é um estudioso do Kant, e tem um livro também sobre a mitologia grega, um livro fundamental, que se chama A Sabedoria dos Mitos Gregos. Tem um outro livro que ele publica sobre a família, com o título Família, Amo Vocês. E assim, são vários livros. Esse livro em particular, eu gosto muito dele, porque aqui ele defende uma concepção de filosofia inédita. E em torno dessa concepção ele construiu todo um livro para mostrar como que em determinadas épocas da filosofia, são pelo menos 4, a filosofia ela nos ajuda, ela tem uma função de nos ajudar a vencer um determinado medo que a gente tem, que é o medo de morrer. Então, nesse sentido, eu quero esclarecer isso, porque isso vai ser em todos os capítulos deste livro, e também aqui na questão do cristianismo, isso vai ficar muito forte. Então, ele defende a ideia de que a filosofia é uma soteriologia. O que quer dizer soteriologia? Soter, do grego, significa salvador. É um dos nomes que se dá a Jesus Cristo. Inclusive tem uma história, nas primeiras comunidades cristãs, dizem que a senha para os cristãos se reconhecerem era exatamente a imagem de um peixe, desenho de um peixe. E peixe em grego se chama ictis. E todas as letras do alfabeto grego que compõem essa palavra ictis, de uma certa maneira recobre o que se diz do Cristo. Ictis significa Jesus, Christos, Teu e Riu, Soter. Então, no final da palavra, aquele sigma, o S final de ictis, significa soter. Soter significa salvador. Assim, traduzindo a palavra ictis, seria Jesus, Filho de Deus, Salvador. Então, a soteriologia é uma doutrina da salvação. Então, o Luc Ferry vai dizer o seguinte, que a filosofia é uma doutrina da salvação. E sendo uma doutrina da salvação, ela faz o mesmo trabalho que faz toda e qualquer religião. A religião ela tem por missão, finalidade, salvar o homem de algum medo. E o principal medo do homem é o medo da morte, é o medo do fim. O homem é um animal que sabe que vai morrer, só não sabe o dia, e essa realidade inexorável, que mais dia, menos dia vai acontecer, isto apavora o homem. E o apavora a todos os sinais durante a vida que fazem lembrança desse dia fatal. Os nossos medos, perda de um emprego, perda de um parente, enfim. São as perdas que a gente vai tendo pela vida. Inclusive o próprio nascimento é um sinal de morte. Então, o Luc Ferry vai dizer o seguinte, que a religião nos salva
né? E a filosofia também, com a única diferença de que a religião, ela salva o homem por meio de um outro, né? Uma entidade superior que alguns chamam de Deus. E a filosofia não, a filosofia é a salvação que o homem faz por sua própria conta, através da razão, essa capacidade de raciocinar que a natureza deu a cada ser humano, né? Que aí o homem pode se consolar, conformar, né? do seu fim. Então, de um lado, Deus salvaria o homem, de um outro lado, a própria razão salvaria o homem. Então, a filosofia tem uma função de ser consoladora, certo? Então, é essa ideia que ele defende. E em cada época da filosofia aqui, em cada capítulo, né, que é uma época da filosofia deste livro, ele vai desenvolver essa trajetória de salvação, né? E é nesse sentido que o cristianismo acaba entrando aqui, tá certo? Então vamos então ao texto, né? Um texto assim interessante. Quando eu li esse texto sobre o cristianismo, né, eu assim recebi um aclaramento, né, de uma situação que me ajudou muito a distinguir várias coisas durante a filosofia. Eu espero que também possa contribuir para vocês. Então o texto tem o seguinte título: A vitória do cristianismo sobre a filosofia grega. Ele chama de vitória, né? Ou seja, num determinado momento o cristianismo venceu a filosofia. Isso é o que ele diz. Eu ponderaria um pouco, eu não diria que houve uma vitória, mas que houve uma assimilação. Uma assimilação. Durante um tempo, marcadamente no final da Idade Antiga até a Idade Média, no final da Idade Média, e aí nós entramos na modernidade, né, de novo devolvendo a filosofia um período de laicidade que perdura até hoje. Mas eu diria então uma assimilação, porque o cristianismo ele nasce, né, no Império Romano, né, lá na região de Jerusalém, né, na região de Israel, mas o cristianismo se propaga no mundo grego e no mundo romano, né, onde a filosofia grega, né, também assumida pelos romanos, continuava. Então há uma espécie de simbiose entre as duas coisas, não necessariamente uma vitória, né? Eu entendo aqui a vitória no sentido de que, a partir desse momento, prevalentemente, a ideia de Deus e de fé passou a ser mais importante, como ele vai dizer aí no texto. Então é nesse sentido que ele está dizendo vitória, tá certo? Bom, ele começa o texto assim chamando a atenção para uma coisa que eu concordo com ele. Ele diz assim que quando ele foi aluno, né, da Sorbonne, né, lá no ano de 1968, naquela época turbulenta, né, de revoltas estudantis, de pedidos de renovação do ensino, nesta época o Luc Ferry era aluno de filosofia. E ele começa o texto então dizendo que quando ele foi aluno, né, havia um problema assim no programa de ensino da filosofia. Porque os professores, assim que terminavam de falar de Aristóteles, né, iam imediatamente, pulava todo o período, né, de filosofia cristã, e assim dava um salto de 15 séculos e acabavam entrando direto na modernidade, né? Então passavam dos gregos aos modernos. E aí então saltavam-se 15 séculos, né, do século II ao século XVII. E ele diz assim, então nada se falava, né, havia uma negligência exagerada, né, sobre a Idade Média, que não foi assim uma época de trevas, como muita gente diz, né? Nada sobre o judaísmo, nada sobre o cristianismo, muito menos sobre o islamismo. E que isso, né, compromete assim, um entendimento de questões contemporâneas, de problemas pelos quais estamos passando hoje, principalmente com a questão do terrorismo universal, né, que passou a ser erguido, né, e assim teve o seu
ponto em 2001, o atentado lá em Nova York, as Torres Gêmeas, e depois as guerras, né, enfim, e depois o Estado Islâmico, né, com o crescimento do Estado Islâmico, né, e com o terrorismo, né, assim, programado em várias partes do mundo. Então, isso tudo, para a gente entender o mundo contemporâneo, a gente teria que ter dado uma olhada, enquanto filósofo, na questão religiosa. E não tendo isso, ficou assim uma baita de uma lacuna, né, que a gente não consegue olhar as coisas direito. Então, o Luc Ferry, ele acaba assim, dizendo que, por uma questão de honestidade intelectual, todo filósofo deveria prestar atenção no fenômeno religioso. Né? Por quê? Porque ele é um dado histórico. As pessoas acreditam, constituem comunidades, constituem igrejas, editam doutrinas e as pessoas criam valores a partir daí. Então ele diz assim, ó, é bem interessante. Mesmo quando não se é crente, com muito mais razão quando se é hostil às religiões, como veremos em Nietzsche, não temos o direito de ignorá-las. Mesmo que seja para criticá-las, é preciso ao menos conhecê-las e saber um pouco do que falam. E aqui ele cita um Nietzsche justamente porque o Nietzsche é o filósofo ateu mais virulento que tem na história da filosofia. Mas até o Nietzsche conhecia muito bem a questão religiosa. Né? Ele sabia muito bem o grego, sabia muito bem o latim, né? E o pai dele era pastor, tinha uma igreja, cuidava de uma igreja. Né? O Nietzsche ele sai de casa para estudar teologia. Né? O pai pede isso a ele, né? Com um propósito, com a finalidade, com a esperança de que o filho depois assumisse a igreja no lugar dele. Então, trata-se de um ateu que deixou de acreditar, né? Mas que conhece muito bem a questão religiosa. Então, por questão de honestidade intelectual, é importante que se olhe a questão religiosa. Né? E ele diz o seguinte, que há várias razões para a gente parar um pouquinho e olhar a questão religiosa. Né? Uma delas são aspectos do mundo atual atrelados à sua filosofia. Então, nós temos, por exemplo, demandas cristãs, né, de fé cristã, que causam ainda barreiras, né, ou pelo menos empreendimentos em âmbito político, em âmbito econômico. Por exemplo, como entender um Congresso Nacional brasileiro hoje sem olhar a questão religiosa? Nós temos uma bancada evangélica. Né? Nós temos problemas ali no Congresso de que a gente já deveria ter resolvido e não resolve justamente porque tem valores religiosos que sobrepõem a questões republicanas. Por exemplo, a questão do aborto, a questão da eutanásia, né? Enfim, o divórcio aqui no Brasil só foi aprovado em 1977. Né? Em 1977. E qual é a razão? A razão é única, uma única razão. É que o Brasil é um país cristão. Né? Quando não são pastores protestantes, são evangélicos, são padres da Igreja Católica, né? Em detrimento das religiões que são minoria, que impõem um determinado corpus de crença. Então, como o cristianismo não aceita o aborto não passa. Né? A questão da descriminalização do aborto. Né? Como não aceita, por exemplo, que haja divórcio, porque acredite-se na indissolubilidade do casamento, isso também não passa. A questão do suicídio assistido, que é a eutanásia, também não passa. Né? Mas, enfim, isso com outras contradições. Né? Então, outra coisa importante é que a arte ocidental, né, as obras de arte, supõem, né, exigem conhecimento teológico das religiões, sobretudo do cristianismo. Então, se vocês pegarem, por exemplo, na pintura, vamos dar como exemplo a pintura do Caravaggio. Né? Caravaggio, que foi um pintor barroco, que nasceu em 1571 e morreu em 1610.
né? As obras dele estiveram aqui no Brasil, em São Paulo, né, numa exposição. São quadros maravilhosos. Mas o que pintou o Caravaggio? Além de alguns temas profanos, né, pagãos, ele pintou assim exaustivamente temas religiosos, como por exemplo a crucificação de Cristo, a negação de Pedro, né, a falta de fé de São Tomé, enfim, a crucificação do Cristo, né, a Nossa Senhora. Então, e assim pintou numa forma assim extraordinária, pegando pessoas, né, do cotidiano, né? Por exemplo, a Nossa Senhora que ele pinta, que tem um pé assim na cabeça de uma serpente, tem uma unha suja. Né? A mulher que ele pegou para ser modelo de Maria foi uma prostituta. Então, mesmo assim, mesmo tendo assim uma competência técnica, né, de sombras e luzes, ele é um pintor que, para compreender a obra, supõe um conhecimento da Bíblia, por exemplo. Né? E aí eu fui atrás de outros pintores que talvez pudessem fugir desse paradigma, né, dessa exigência. Né? E aí eu fui procurar, por exemplo, o Pablo Picasso, né, que nasceu em 1881 e morreu em 1973. E aí, por surpresa minha, encontrei em Pablo Picasso um quadro que se chama Fé e Caridade. Né? A ciência e a caridade, né? Ciência e fé, né? Que ele retrata assim ao lado, né? Circundando assim, a cama de uma mulher que está moribunda, né? Uma irmã religiosa e um médico sentado na cadeira e uma irmã religiosa prestando ali atenção. Ou seja, o próprio Picasso, né, que é o pintor assim do cubismo, né, assim, um pintor moderno, né, de vanguarda, ele também tem temas assim. Né? Se vocês pegarem, por exemplo, Salvador Dalí, né, outro pintor espanhol, né, que morreu em 1989, vocês vão ver lá assim quadros de Cristo crucificado, né? Um baita crucifixo assim parado no ar, né? Assim muito belo. Então há temas religiosos. Aqui no Brasil, por exemplo, eu tive pesquisando, né, a pintura do Cândido Portinari. Né? O Portinari ele tinha uma obsessão pelo espantalho. Né? Espantalho, que é aquele boneco, né, todo residual, que se coloca numa cruz assim, né? E coloca numa lavoura, dizem que para espantar os passarinhos, para fazer medo aos pássaros. Né? O espantalho significa alguém crucificado. Né? Tem uma sugestão de temática religiosa. Né? Eu assim, tive a curiosidade de contar no acervo que existe assim, online, são pelo menos 111 entre pinturas, né, desenhos, né, rascunhos que o Portinari fez do espantalho. Né? Além disso, ele também pintava painéis para a igreja. Né? Então, é difícil assim, entender a arte se não entender a questão religiosa. Mas passemos então à literatura. Né? Vamos dar pelo menos 3 exemplos aqui na literatura de como entender um pouquinho da questão religiosa, do cristianismo, ajudaria, por exemplo, qualquer crítico literário a dar um bom trato à questão literária. O primeiro livro que eu colocaria para vocês é A Divina Comédia, do Dante Alighieri, lá do Renascimento italiano. Lá, nesse livro, o Dante fala do céu, do inferno e do purgatório. Olha, são 3, né, lugares, né, 2 deles é colocado na Bíblia, e o purgatório é uma invenção da Idade Média, mas enfim, está dentro desse universo de castigo e recompensa, né, dos justos e dos injustos, né, aquilo que está lá na Bíblia. Então, ler a Divina Comédia significa dar, né, um tributo a essa questão religiosa. Né? E aqui no Brasil,
há uma peça de teatro do Ariano Suassuna, que virou um filme famoso, aliás, 2 filmes, né? Um, né, aquele que tem o Selton Mello, o Matheus Nachtergaele, né, que é o Alto da Compadecida. E tem também, antes desse filme, os Trapalhões fizeram um filme, Os Trapalhões no Alto da Compadecida, né, que na verdade é uma peça de teatro que o Ariano Suassuna escreveu. Nessa peça de teatro do Suassuna, lá tem o diabo, tem um Cristo que é negro, né, e tem a mãe do Cristo, que que intercede por todos os personagens ali. O bispo, o padre, né, o espertalhão, o mentiroso, que é o Chicó, e assim vai indo. O João Grilo, né, desculpe, né, que o outro é o amigo, é o Chicó. Então, assim, para quem viu, né, que isso é uma peça muito conhecida, então seria assim meio complicado entender assim bem essa peça se não houvesse um mínimo conhecimento da questão religiosa, né? Também há, né, na literatura inglesa, né, o Paraíso Perdido de Milton, que também vai falar, né, aí do paraíso, o homem que foi expulso do paraíso, né, enfim, lá a questão do Adão e Eva, né? Então ele retrata isso também. E uma outra peça de teatro, né, assim, que foi escrita por muita gente, mas sobretudo na literatura alemã, pelo Goethe, é o Fausto, né? Fausto, né, que é um personagem que gosta muito do saber, do conhecimento, da ciência, e que vende a alma ao demônio, ao diabo, para que ele tenha assim um conhecimento, né, de todas as coisas. Então, é um mito do conhecimento, mas ali tem o Mefistófeles, né? Vai ter o personagem do diabo, enfim. Então, para entender isso, é preciso conhecer a questão religiosa. E aqui no Brasil também tem uma outra grande obra, assim, que é contada entre os 5 maiores livros da literatura universal, que é o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, né, que conta a história de um casal de jagunços, né, o, o Riobaldo, né, e de Adorim, né, um outro jagunço, que no final da história se revela que não é um jagunço, mas se trata de uma mulher, né, que estava no meio dos jagunços porque queria vingar a morte do seu tio. E vestia-se de jagunço, de homem, justamente para não ser importunada no meio, né? Então ele vai contar uma história de amor entre esse jagunço, né, e esse outro jagunço que ele não sabe, que é uma mulher. Mas o que eu queria dizer para vocês é que durante todo o livro, né, há uma pergunta perpétua sobre a existência do demônio e a existência de Deus, a existência do bem e a existência do mal, né, por parte do jagunço, que agora envelhecido, conta a história. Então, é difícil entender, repito, né, o Grande Sertão Veredas se não fizer essa clivagem da questão religiosa, tá certo? Então, assim, só para comprovar aquilo que o Luc Ferry está nos dizendo, né, a respeito das obras de arte que vão exigir isso da gente, né? Uma outra coisa que ele coloca, assim, muito importante, são os conflitos armados que nós temos hoje, né? Assim, as guerras, que são motivados por questões religiosas, né? Por exemplo, assim, a cruzada que faz hoje, né, o Estado Islâmico, né? Elegendo, por exemplo, o Ocidente, sobretudo a sociedade norte-americana, como infiéis e como inimigos, assim, tá certo? Então eu vou desligar aqui, já a gente continua.